Mas afinal, o que é adolescência? Sempre se fala adolescência, puberdade, se confunde tudo, mas o que é adolescência? Então eu vou utilizar esse clássico, que é quem trabalha com adolescência, esse clássico aqui, adolescência normal, tem que ler. Quem trabalha com adolescente e não leu esse livro, tá, como diz o Murilo Gun, tá de brincadeira na tomateira, certo? Então tem que ler esse livro aqui. E adolescência, o que é? Se a gente for pegar por idade cronológica, no Brasil a adolescência vai dos 12 aos 17 anos, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Alguns países é um pouco diferente, 10 a 19, mas enfim, no Brasil é de 12 a 17, em tempo cronológico. Mas, em termos psicológicos, tá, a adolescência vai desde a puberdade. A puberdade é quando começam a aparecer os primeiros caracteres secundários daquela criancinha e ela vai se tornar um adulto e através da puberdade começa a aparecer esses caracteres secundários. Na menina pode ser a elevação aqui dos mamilos, tá? No menino começa a crescer um pouquinho de pelo na área do testículo, pubiana, tá? Os órgãos genitais começam a crescer, o testículo, o pênis começa a crescer, esses são os primeiros sinais da adolescência. Na menina acontece um pouco antes dos 12, no menino por volta dos 12. Certo? Quando a menina menstrua, ela já passou da puberdade há algum período, tá? A menstruação ela vem mais ou menos uns 2 anos e meio depois que começa o broto mamário. Então esse é o período inicial. Começou o caráter secundário, entrou na adolescência. Mas em termos psicológicos, vamos dizer que a adolescência só termina quando você tem o teu autossustento, certo? Então quando você está se sustentando financeiramente e emocionalmente, certo? Então tu tem que ter a tua grana para sair da adolescência e tu também não pode ser aquela pessoa extremamente dependente dos teus pais, dos teus responsáveis, tá? Pessoas que têm ainda um desses dois, psicologicamente ainda não saíram da adolescência. É uma coisa que a gente vê hoje, atualmente, cada vez mais as pessoas ficando cada vez mais tempo em casa, as pessoas estão lá terminando o doutorado e depois pensam em sair de casa. Isso é um fenômeno atual, antigamente não era assim, as consequências disso não tenho como dizer exatamente, mas eu acredito que tem alguma influência psicológica e, ao meu ponto de vista, negativa, a gente adiar essa adolescência, porque biologicamente a gente não foi preparado para ficar o resto da vida morando do ladinho, dependendo financeiramente e emocionalmente dos nossos pais, tá? Isso, eu acredito que biologicamente isso aí. Então, a adolescência vai de um período de total dependência que a gente tem lá, quando a gente nasce, o ser humano nasce extremamente dependente, o ser humano não nasce pronto, não nasce que nem um cavalo que já nasce caminhando, tá? Não é assim, tá? O ser humano é extremamente dependente, porque como o nosso cérebro, tá? Ele não nasce totalmente pronto. Certo? Não nasce totalmente pronto e a gente precisa desse período inicial de muito cuidado para a gente terminar a maturação do nosso cérebro. Depois eu vou mostrar para vocês um slide com uma foto de como é que o cérebro ele vai amadurecendo. Tá? Então a gente vai de um período de extrema dependência até a independência. Então quando a gente está independente financeiramente e amorosamente, a gente sai da adolescência. Então, lembra, quando a gente está lá na infância, criancinha lá mamando, sai, enfim, só está sempre extremamente simbiótico com a mãe, tá? Isso é um período inicial e já no final, tá, da adolescência, no início da vida adulta, a gente já tem a noção do eu, quem sou eu, o que eu quero, tá? Para que eu vim aqui, o propósito da minha vida, isso em geral a gente já tem lá no final da adolescência, no início da vida adulta, tá? Outra coisa também que os pais ficam muito preocupados, com razão, é o seguinte: na infância tu consegue controlar mais o ambiente do teu filho. Então teu filho acorda, vai para o colégio, depois volta para casa, vai brincar em algum lugar, depois vai dormir. Final de semana tu fica mais tempo com ele, tá? Só que na adolescência, meu amigo, a coisa muda, tá? Na adolescência, o teu filho, em geral, não vai querer mais fazer as coisas que você faz de família, tá? Na adolescência, também, pai e mãe deixam de ser aqueles caras, pai e mãe são super-heróis, na adolescência isso muda. E o que acontece? Quem é que vai começar a influenciar na cabeça dos teus filhos? Os amigos dele, quem convive com ele e ídolos dele. Então, fica num ambiente menos controlado para os pais, e principalmente pais que são mais controladores entram em parafuso nesse período.
Aí entra aquela noia de ficar vendo celular, mexendo em mochila, sem nenhum adolescente dar motivo. O adolescente às vezes tem um comportamento assim, padrão, e os pais lá futricando as coisas do adolescente. Isso, ao ponto de vista, é errado, tá? Isso afeta ali a questão da independência dele que ele está tentando querer, está tentando adquirir. Tá? Então o que acontece? Do ambiente totalmente controlado da infância vai para um ambiente que não é mais tão controlado, e os pais têm que chegar no meio termo de não ficar extremamente afogando os seus filhos, e também não pode de largar, já é adolescente, agora se vira aí e vai caçar, vai fazer o que tu tem que fazer na vida. Não é bem assim, então é um meio termo. Então, por exemplo, até tem pesquisa mostrando que pais de adolescentes que quando não estão com eles, sabem com quem que eles estão, aonde eles estão e o que eles estão fazendo, esses pais têm menor chance de que seus filhos façam uso de droga lá ao longo da adolescência. Então, esse que é o desafio dos pais, né? Ter um meio termo entre não super proteger demais e também de não largar direto, certo? Mas a adolescência, o ambiente muda total, a gente não tem como controlar o ambiente do adolescente.